No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus nos diz: portanto, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Algumas pessoas nos conhecem muito bem, nossos amigos, pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós desenvolvemos amizade, nossos parentes, nossos pais que conhecem toda a nossa criação, nos conhecem por intermédio das nossas expressões, mas há alguém que nos conhece muito mais do que qualquer pessoa aqui na Terra. E essa pessoa é o diabo. Ninguém conhece as nossas fraquezas melhor do que ele. Ele sabe quais são os pontos fracos. Ele não bate no muro para derrubar, ele bate na trinca. E ele é mestre em jogar xadrez com as nossas vidas. Ele não tem pressa nenhuma em mover as peças, visando nos derrubar, visando nos destruir. Nas batalhas da vida, ele aguarda os momentos ideais, os momentos em que nós damos as brechas para nos afastar de Deus e tentar de alguma maneira nos desestabilizar e destruir a nossa família. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer, roubar nossa comunhão, nossa intimidade com Deus, matar a nossa fé e destruir a nossa vida, a vida da nossa família, enfim, a sociedade toda. E nós vivemos em meio a uma batalha invisível. E o nosso inimigo, ele é invisível, o diabo. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos enxergá-lo. Portanto, é o inimigo mais difícil de se enfrentar, é aquele que nós não podemos ver. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 13, Jesus nos ensina, por intermédio da oração do Pai Nosso, a pedirmos para que o Senhor nos livre do mal. Quando Jesus está nos ensinando a orar assim, Ele não está dizendo para pedirmos ao Senhor que nos livre de termos incidentes, de termos problemas na vida, mas Ele está literalmente dizendo para que nós oremos ao Senhor para que sejamos livres da intervenção, da ação do maligno. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nós descobrimos pela palavra de Deus que a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades do mal, contra forças espirituais do maligno que habitam nas regiões celestes. E nós fazemos parte do exército de Deus. A luta é o exército de Satanás, o exército do diabo contra o exército de Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos sujeitamos aos princípios da palavra de Deus, o diabo não tem resistência. Porque quando nós estamos vivendo de acordo com os valores da palavra de Deus, quando nós buscamos a força de Deus, Deus vai à frente dessa batalha. E o diabo não pode absolutamente nada contra a força e contra o poder de Deus. E aí ele vai bater em retirada. A solução para vencermos o inimigo é buscarmos força em Deus. E o caminho é a oração. Precisamos orar uns pelos outros. É conhecido o testemunho de um pastor aqui mesmo da nossa cidade que estava parado no trânsito com seu carro e um jovem dirigiu-se em sua direção e ele percebeu que este homem estava com uma arma e queria assaltá-lo, mas de repente esse homem desviou o seu trajeto e saiu rumo a outra direção e mais tarde ele descobriu como ele foi livre desse assalto. Ele soube de uma irmã que morava em outro país e que sonhou com ele durante a madrugada. Ela acordou e ela começou a orar, a interceder por ele. E justamente nesse momento estava acontecendo o assalto. Ele descobriu depois, perguntou em que dia, em que hora estava acontecendo, que essa irmã teve este sonho, e descobriu que foi exatamente no horário em que ele estava sendo ameaçado de assalto. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder uns pelos outros, porque a oração é ferramenta de vitória. O diabo tem as suas ferramentas visando nos destruir, e a principal dele é o pecado. Ele sabe exatamente, como nós já dissemos antes, tudo a nosso respeito. E se nós damos brecha para Satanás, se nós brincamos com o pecado, o nosso inimigo, ele não brinca. Ele vem e ele faz tudo o que puder para nos destruir. Por isso, submeta-se a Deus, sujeite-se aos princípios, aos valores da palavra de Deus. Entre nessa batalha de oração como um soldado fazendo parte do exército de Deus, e é certo que o diabo fugirá de vós.